Fala pessoal ligado aqui no canal da Perfect, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um dos carros mais icônicos já produzidos no mundo, o Volkswagen Fusca ou Beetle, né? Então fiquem ligados que eu vou contar algumas das curiosidades, alguns modelos icônicos, como o Cornowagen, que foi uma série especial que teve aqui no Brasil, foi apelidada de Cornowagen, e sobre a seta bananinha, o modelo Itamar e muito mais. Vamos lá! E para começar a falar um pouco da história aqui do nosso grande Fusca, ou Beetle, a gente tem que começar lá do princípio. O Fusca foi uma ideia que o governo alemão tinha de fazer um carro do povo, um carro que fosse econômico, um carro de fácil manutenção e um carro que conseguisse levar 4 passageiros e ainda andasse na autobahn lá da época. Eles procuraram um cara chamado Ferdinand Porsche e começaram a pegar uma ideia que ele já tinha começado a fazer na garagem da casa dele. Em 1938, com o começo das vendas dos primeiros carros, teve uma grande aceitação pela Alemanha e a Alemanha começou a entrar num pequeno problema que foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, após 3 anos de produção do Fusca, a Volkswagen, chamado de carro do povo, criou a primeira fábrica dela em Wolfsburg. A fábrica que ia produzir os Fuscas, ou Beetle na época, ela teve que ser usada para fazer os carros militares, né? E tiveram várias versões do Fusca com intuito militar. Teve um Fusca anfíbio, vou colocar a foto aí. Teve um Fusca que foi utilizado para somente transporte de pessoas e foi tudo utilizado a plataforma do Fusca com motor a ar. E foram produzidas aproximadamente 70 mil unidades de carros militares nessa fábrica. Em 1945, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, os ingleses estavam ali procurando algumas coisas na Alemanha e eles encontraram os escombros da fábrica da Volkswagen. Eles não estavam achando os projetistas da época que projetaram o carro, então eles começaram a vasculhar os escombros mesmo e acharam alguns modelos, algumas coisas, alguns projetos do carro na época e começaram a produzir. Esse ano foi muito importante para o Fusca, porque ele começou a ser exportado para fora da Alemanha. Em 1949, mais ou menos, ele começou a ser produzido lá nos Estados Unidos. Em 1950, o Fusca começava a chegar aqui ao Brasil. Ele vinha importado e somente era montado aqui no Brasil. Ele foi montado pela Brás Motors lá no Ipiranga, aqui em São Paulo. Em 1953, com um grande plano de industrialização do Brasil por Getúlio Vargas, o meio automotivo, o segmento automotivo, também passava por essa mudança. Em 3 de janeiro de 1959, foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca do Brasil. Ele tinha mais de 50% das peças produzidas nacionalmente. Até 1967, o Fusca não recebia grandes transformações, apenas alguns detalhes de carroceria, alguns acabamentos e frisos. Em 1967, ele recebia um novo motor 1300L e ele também abandonava o antigo sistema de alimentação de 6 volts para 12 volts. Em 1970, ele já ganhava um outro motor, que era o motor 1500. Ele era um motor 1300, recalibrado para 1500. Ele recebeu o apelido aqui no Brasil de Fuscão, que era um modelo mais forte, né, que ele ganhava mais potência. Em 1975, o Fusca ganhava a versão 1600S para competir com grandes clássicos esportivos da época. Esse motor ele tinha dupla carburação, ele tinha uma entrada de ar no capô traseiro, o capô dianteiro tinha um novo desenho e também internamente ele tinha alguns detalhes bem peculiares do modelo 1600S. Até 1984, o Fusca recebia pequenas alterações no seu visual. Ele recebia quebra-ventos, basculação no vidro traseiro, porém o carro em si continuava o mesmo. Em 1984, todas as versões do Fusca eram equipadas apenas com motor 1600. O freio a disco também na dianteira já era um item de série desse modelo 84. O carro já tinha mais de 30 anos de mercado e ele já estava se tornando defasado. E a Volkswagen já estava começando os planos de terminar o Fusca de vez aqui no Brasil. E foi em 1986 que a Volkswagen encerrou a produção do Fusca aqui no Brasil. Essa é uma data muito especial porque o Fusca teve o primeiro fim em 86. Mesmo com o fim do Fusca em 1986 aqui no Brasil, houve uma grande comoção nacional pelo fim desse grande ícone que era o Fusca, né? Em 1993, mais ou menos, Itamar Franco, ele era um amante de Fusca. Tem até uma história que a namorada dele na época, ela gostava muito de Fusca e ela chegou a bater o carro dela. E na época não tinha mais nenhum Fusca para comprar. Então, essa é uma história, tá? E o pessoal fala que ele chamou o diretor da Volkswagen lá em Brasília e pediu pro cara, eu quero que volte a produzir aí o Fusca. E o pessoal da Volkswagen, logicamente, começou a pensar e rever sobre isso. E aí que tá uma grande sacada da Volkswagen. Ela, como o presidente queria produzir, que o Fusca voltasse a ser produzido, eles pediram assim, beleza, a gente vai começar a produzir o Fusca aí,
Só que com o seguinte, você vai ter que me ajudar aí nessa questão do imposto para veículos a ar, porque na época, carros até 1000 cilindradas tinham um grande incentivo fiscal. E o Fusca, ele já era uma motorização 1600. Então eles pediram essa isenção de imposto sobre os modelos produzidos a ar. E a Volkswagen, com essa grande ideia, pensou o quê? Bom, a maioria dos nossos carros são produzidos a ar ainda. Na época o Passat estava muito famoso, porém a Kombi ainda é um dos carros que mais vendiam no Brasil. E a Kombi era a ar. Então eles pegaram essa ideia do Itamar de voltar a produzir o Fusca e realmente voltaram a produzir o Fusca, mas com o intuito de melhorar as vendas da Kombi, porque teria menos imposto e aumentaria a lucratividade da Volkswagen na época. Então o Fusca renasceu das cinzas em 1993, com uma versão totalmente repaginada segundo a Volkswagen, com para-choques da cor do veículo, motor 1600 com dupla carburação, um carro que na época tinha os bancos do Gol, ele tinha um painel totalmente diferente. Ela deu esses retoques para tentar trazer o carro para a modernidade da época. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. Em 1994, as primeiras unidades do Fusca começaram a ser entregues e o carro, a Volkswagen fez um grande alvoroço na época, falando que tinha uma grande lista de espera para você adquirir um Fusca, e deu um Fusca para algumas grandes celebridades da época, jogadores de futebol, apresentadores, para mostrar para as pessoas que o carro estava sendo aceito novamente pela população. Só que em 1994 não foram entregues muitas unidades do Fusca. A Volkswagen, ela colocava no material de imprensa ali que eles tinham mais de 13 mil pessoas querendo o Fusca, aguardando, né? Mas em 1994 a realidade não foi essa e o Fusca não estava emplacando nas vendas. Em 1995 a Volkswagen decidiu lançar novas cores, o carro ficou até mais barato devido à isenção de impostos que o governo tinha ajudado a Volkswagen. Porém, em 1996 a Volkswagen já decidiu encerrar o carro, né? Ele recebeu uma série ouro, que foi uma série bem, vamos dizer assim, diferenciada. Ele tinha alguns retoques, alguns detalhes. E também, quando ele foi produzido somente 1.500 unidades. E quando você comprava uma dessas 1.500 unidades, você tinha o seu nome assinado num livro dourado lá na Volkswagen, que dizem que está guardado lá até hoje. O Fusca deixava de ser produzido no Brasil em 1996, porém a última unidade do Fusca com essa mesma plataforma, ainda de 1935, foi produzida no México até 2003. Aí se encerrou de vez a produção do Fusca no mundo, e foi um grande clássico. Eu acredito, na minha opinião, que foi o maior clássico já produzido no mundo. Eu tenho uma história com o Fusca que eu aprendi a dirigir num Fusca. A minha mãe também aprendeu a dirigir no Fusca. Então o Fusca foi um carro que marcou a minha vida. Então eu acredito que tenha marcado a sua. Então, se o Fusca marcou a sua vida, se você tem alguma história com o Fusca, deixa aqui embaixo, comenta aqui, porque ele é um grande ícone nacional, né? Então comenta aqui se você tem alguma história com o Fusca. Também comenta aqui qual o próximo clássico você quer ver aqui no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, até a próxima e fui!